Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos em mais uma meditação da palavra. Seja muito bem-vindo. Dia 18 de abril, um bom domingo para você. E neste domingo eu quero meditar a palavra que está na primeira carta de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Olha que forte isso. Naquele, porém, que guarda a sua palavra. Veja, não basta só escutar a palavra, é preciso guardá-la. E o que significa guardá-la? Significa vivê-la. Então, se você guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado em você. O contrário também se dá. Se uma pessoa não guarda a palavra, o amor de Deus não é plenamente realizado nela. A palavra está sendo clara. Para saber que conhecemos a Deus, você diz, eu conheço a Deus. Você diz, eu sou uma pessoa de Deus. Você diz, eu sou cristão. Ora, para saber se o conhecemos, para dizer, eu conheço a Deus, a pergunta a fazer para você é, você tem guardado os mandamentos? Tem muita gente que está dizendo, eu conheço a Deus, mas não guarda os mandamentos. Vá lá na listinha dos 10 mandamentos, são 10 mandamentos, e veja se você está guardando os 10 mandamentos. Porque a Bíblia está dizendo, para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, você é um mentiroso. Você é um mentiroso. O que tem de gente mentirosa, então, não está escrito. Ela fala que ela é cristã, ela fala que ela é católica, mas ela não guarda a palavra. Mas ela não obedece os mandamentos. Ei, filho e filha, não tem como. Não tem como. Você precisa obedecer os mandamentos para que o amor de Deus seja realizado em você. Frei, mas e se eu pecar? Sim, pode acontecer. E veja que a palavra é, eu escrevo isso para que não pequeis. A vontade de Deus é que você não peque. A vontade de Deus é que você não transgrida os mandamentos. A vontade de Deus não é o pecado para a sua vida. Deus não quer que você peque. A palavra de Deus diz que Deus nunca te tentou ao pecado. A palavra de Deus diz que quem nos tenta é Satanás, quem nos tenta é o diabo. Deus nunca te tentou. Por que Deus nunca te tentou? Porque Ele não quer que você peque. Porque pecado significa falta de comunhão com Deus. Pecado significa que você está se separando de Deus, você está sujando a sua alma, você está perdendo a santidade que Deus sonhou para você. Então, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas preste atenção. Mas se alguém pecar, vai acontecer. Vai acontecer que uma hora ou outra a gente vai pecar. Se você pecar, o que você faz? Lembre-se que você tem junto do Pai um defensor, Jesus Cristo. E Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. São João está falando algo extraordinário.
Você tem que fazer a sua vida tem que ser uma vida de observância dos mandamentos. Ora, se você se diz ser cristão, você precisa observar os mandamentos. Ora, se você se diz cristão, você precisa observar a palavra. Mas se acontecer de você pecar, lembra que você pode pedir perdão para Jesus Cristo. Qual deve ser a nossa atitude quando a gente peca? O que fazer quando pecamos? Arrepender-se, pedir perdão. Porque tem gente que peca e não se arrepende. Tem gente que está transgredindo os mandamentos e não está arrependido. É muito natural isso. A pessoa está pecando e ela fica anos no pecado sem arrependimento. Por exemplo, a Bíblia vai dizer não cobiçar a mulher do próximo, o homem do próximo. Esse é um dos mandamentos, ou seja, não cometer adultério. E tem gente que é capaz de ficar no adultério anos sem se arrepender, sem mudar a situação. Não, a Bíblia está dizendo para você, eu escrevo para que não pequeis, mas se acontecer de você um dia cair, você precisa ter um coração arrependido e lembrar que Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados, mas desde que você peça. Ele pode perdoar os teus pecados, Ele pode perdoar os pecados do mundo inteiro, mas você precisa estar arrependido. Deus não pode perdoar quem não está arrependido. Deus quer te perdoar, mas você não quer? O que é não estar arrependido? Eu não quero perdão de Deus. Eu não quero mudar de vida. Eu não quero recomeçar. Então aquela pessoa, eu falei do adultério, então aquela pessoa, não estou arrependida, eu quero continuar assim. Então você não tem arrependimento, Deus não pode perdoar quem não se arrepende. Filhos e filhas, o que Deus espera de você é uma vida de santidade. A palavra de hoje está sendo clara. O que Deus espera de você é uma vivência dos mandamentos, é a guarda dos mandamentos. O que Deus espera de você é que você não peque, e pela graça de Deus e pelo Espírito Santo você vai conseguir viver uma vida de santidade, que é se afastar dos pecados. Mas se acontecer de você pecar, lembra-te que você tem Jesus Cristo para perdoar os seus pecados, mas que você precisa recorrer a Ele, pedir perdão, arrepender-se de coração. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.